Quanto ao tipo objetivo, há vários pontos aqui para a gente tratar, né? O primeiro é a conduta é subtrair. O que significa subtrair? Subtrair é uma ação, portanto, nós estamos diante de um crime que é comissivo. A conduta é uma ação, o agente vai fazer alguma coisa, há uma exteriorização de comportamento. Então, nós estamos diante de um crime que é de natureza comissiva. Mas é evidente, como vocês sabem, que todo crime que é comissivo pode adotar aquela modalidade de comissivo por omissão, quando ele ocorre em razão de uma omissão de um agente garantidor. Então é óbvio que é possível estabelecer um furto por omissão, desde que essa omissão se enquadre no artigo 13, parágrafo 2º. Por exemplo, um vigia. Se o vigia noturno de um estabelecimento comercial não impede a subtração por furtadores, porque ele quer causar um prejuízo ao patrão, imagina, ele está revoltado lá com o patrão por algum motivo, ele vê um furtador pular a janela do estabelecimento para subtrair alguns bens, e ele, embora devendo em razão do seu contrato de trabalho e podendo impedir, nada faz. Lembrem-se que o crime comissivo por omissão só ocorre quando o agente devia e podia agir. Então, se ele tinha dever de agir e tinha também a possibilidade e nada fez, isso caracteriza a possibilidade de um crime comissivo por omissão. Então, o crime é comissivo, mas ele pode ser praticado por omissão de um agente garantidor, como acontece em todos os crimes comissivos. Basta ter imaginação. Basta imaginar alguém que tinha dever e possibilidade de impedir aquilo e não fez. Se eu tenho dever e possibilidade de impedir um crime comissivo e não impeço, eu respondo por ele a título de omissão. Subtrair. Subtrair é uma ação, o crime é comissivo, e essa ação consiste em retirar de alguém o bem. Subtrair significa retirar da posse de alguém um determinado bem e trazer para a minha posse. Ou seja, a coisa está na posse do titular dela, do dono, de um detentor, alguém para quem ela foi emprestada ou alugada, e eu vou subtraí-lo. Subtrair significa que eu vou retirar aquele bem da posse do detentor, do possuidor, do proprietário e trazer para a minha posse. Subtrair pressupõe uma inversão da posse. Aquele bem estava na posse do detentor, e eu vou retirá-lo e trazer para a minha posse. É importante que se entenda isso. É importante ter essa compreensão. Subtrair é retirar de alguém, é retirar do outro. Então, o seu relógio está com você, está guardado aí na gaveta da sua mesa, e aí eu vou abrir a gaveta e retirar o relógio dali, trazendo para mim. Não é você quem vai me entregar, não é você quem vai esquecer no meu carro, sou eu que vou retirar da sua posse. Você pega uma carona comigo com a sua mochila e aí durante o percurso a gente para num posto de conveniência para você pegar alguma coisa, eu abro a sua mochila e subtraio um bem que está dentro. Legal. Eu estou retirando da sua posse aquele bem e trazendo para mim. O meu carro está aqui na garagem, ele está na minha posse. Alguém entra aqui na garagem e leva o carro, leva a bicicleta que fica aqui embaixo. Então isso caracteriza uma subtração. Eu vou retirar a coisa da posse de alguém e trazê-la para a minha posse. E é importantíssimo entender isso, porque, em regra, a diferença entre os crimes se estabelece, em primeiro lugar, pelo bem jurídico. Legal? Legal. Ah, claro, sequestro protege a liberdade, enquanto a extorsão mediante sequestro o patrimônio. Então eu consigo, pensando no bem jurídico, já estabelecer uma diferença entre os dois. O sequestro do 148 protege a liberdade, a extorsão mediante sequestro o patrimônio. Então eu consigo estabelecer uma diferença entre os dois, pensando no bem jurídico. Mas, quando o bem jurídico não resolve, ou seja, quando o crime protege, os crimes protegem o mesmo bem jurídico, uma segunda forma de diferenciá-los é olhando para a conduta. Por exemplo, furto e apropriação indébita protegem o patrimônio, igualmente. Mas qual é a diferença entre eles? A conduta. Enquanto o furto é subtrair, a apropriação indébita é apropriar-se. Isso significa dizer que enquanto no furto a coisa está com o outro e eu vou retirá-la trazendo para mim, na apropriação indébita a coisa já está comigo e eu vou me apropriar dela.
Ou seja, eu já tenho a posse direta quando eu decido que eu não vou devolver, não vou entregar, não vou levar. Vou ficar com ela para mim, vou trazê-la para integrar o meu patrimônio. Então isso é que caracteriza a possibilidade de diferenciar o furto da apropriação indébita, olhando para a conduta. Eu olho para a conduta e consigo estabelecer, por meio da conduta, a diferença entre esses dois crimes. Então é importante que se tenha isso em mente, né? Que se tenha esse aspecto em mente. Legal. Então a conduta do furto é a mesma coisa com o estelionato. Como é que se diferencia o furto do estelionato? A conduta do furto é subtrair, a do estelionato é obter. Olha como é diferente. O que é subtrair? Eu vou retirar do outro. O que é obter? O outro vai me dar a vantagem. Vai me ceder a vantagem. Vai permitir que eu tenha a vantagem. Vai dizer para mim, ó, pode pegar ali. Olha, pode levar. Eu deixo, tá ali, pode levar. Então isso caracteriza, evidentemente, a diferença entre esses crimes.